O que significa de verdade ser uma boa pessoa? Essa é uma pergunta que persegue a gente há séculos, né? Hoje, a gente vai buscar essa resposta lá na Grécia Antiga, na mente de um dos maiores de todos, Aristóteles. E olha, a solução dele talvez seja bem mais prática e surpreendente do que se pode imaginar. Ok, vamos direto ao ponto. A gente já nasce com um caráter pronto, sabe, como se fosse de fábrica. Somos naturalmente bons ou maus ou nenhuma coisa nem outra. É exatamente por aí que Aristóteles começa a investigação dele. Para desembolar essa história, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos ver se a virtude é um dom ou um hábito. Depois, como é que a prática nos transforma. Aí vem a parte famosa, o caminho do meio, que fica entre o exagero e a falta. Também vamos entender como o prazer funciona como uma bússola moral e, por fim, por que para Aristóteles ser uma pessoa boa é tão, mas tão difícil. E aqui começa a nossa jornada. A grande questão é, a virtude moral, sabe? Tipo a coragem, a honestidade. Isso é algo que já vem com a gente, que nem a cor do nosso cabelo? Ou é uma coisa que a gente constrói com o tempo? A analogia que o Aristóteles usa aqui é genial. Ele fala para a gente olhar para a natureza. Pensa numa pedra. Ela sempre vai cair. Não importa quantas vezes você jogue ela para cima. O fogo sempre vai subir. São leis da natureza, não mudam. Já a virtude não é assim. Ninguém nasce justo, do mesmo jeito que uma pedra nasce pesada. A virtude, ele diz, é formada pelo hábito. Então, o ponto principal é este. A natureza dá pra gente o potencial. É como se ela nos desse a sementinha da virtude. Mas é o hábito, a repetição, a prática que vai regar essa semente e fazer ela crescer. Ou seja, a gente nasce com a capacidade de aprender a ser bom, mas o aprendizado vem de colocar a mão na massa. Certo, então, se a virtude vem do hábito, como é que esse processo funciona exatamente? Como é que um monte de ações repetidas acabam virando um traço do nosso caráter? A lógica do Aristóteles é brilhante de tão simples. Ninguém vira um músico incrível só lendo um livro sobre música. Tem que pegar um instrumento e tocar. Ninguém vira um bom construtor só olhando a planta. Tem que ir lá e construir. É a mesma coisa com o caráter. A gente se torna uma pessoa justa praticando atos de justiça de novo e de novo, até que isso se torne parte de quem a gente é. E essa frase resume tudo. Não é só sobre praticar, mas sobre o que se pratica. Se uma pessoa pratica atos de covardia repetidamente, ela se torna covarde. Se pratica atos de coragem, se torna corajosa. Nossas ações do dia a dia, mesmo as pequenininhas, estão o tempo todo esculpindo o nosso caráter. Agora a gente chega no coração da filosofia do Aristóteles sobre a virtude, a famosa doutrina da mediana, ou o caminho do meio. Essa é basicamente a receita dele para uma vida virtuosa. Então, o que é essa tal de mediania? Não é ser medíocre, mais ou menos. É o ponto de equilíbrio perfeito. Para Aristóteles, toda virtude é um meio termo que fica espremido entre dois vícios. Um vício que é exagero e outro que é falta. Esse gráfico aqui ilustra a ideia perfeitamente, usando a saúde física como exemplo. Pensa bem, fazer exercício de menos destrói a força, mas fazer exercício de mais, em excesso, também destrói. A quantidade certa, o meio termo, é o que preserva e até aumenta a força. Aristóteles diz que esse mesmo princípio vale para a nossa alma, para o nosso caráter. Ok, vamos deixar isso ainda mais concreto. Como é que essa ideia do caminho do meio se aplica na prática, com virtudes que todo mundo conhece? Essa tabela é a chave de tudo. Olha só a coragem. A falta dela é a covardia, claro, mas e o excesso? É a temeridade, aquela imprudência de quem se joga em qualquer perigo sem pensar. A coragem é o equilíbrio no meio. O mesmo vale para a generosidade, que ele chama de liberalidade. De um lado, a avareza, de não dar nada. Do outro, a prodigalidade, de esbanjar tudo. E a calma fica entre a pacatez, aquela pessoa que nunca reage a nada, e a irascibilidade, que é a raiva explosiva por qualquer coisinha. Mas aqui tem um detalhe que é o pulo do gato. Esse meio termo não é um número fixo igual para todo mundo. A quantidade de comida que é perfeita para um atleta olímpico seria um excesso gigantesco para uma pessoa sedentária. Do mesmo jeito, o que é um ato de coragem para um soldado treinado pode ser um ato de pura temeridade para um civil. O meio termo depende da pessoa e da situação. Tá, mas como a gente sabe se está acertando nesse meio termo? Aristóteles nos dá uma ferramenta de diagnóstico incrível, os nossos próprios sentimentos de prazer e dor. A sacada aqui é que uma pessoa que é virtuosa de verdade não só faz a coisa certa, ela sente prazer em fazer a coisa certa.
Uma pessoa que é temperante, por exemplo, fica feliz em resistir a um excesso. Já a pessoa que ainda está lutando contra isso sofre para se abster. O corajoso não é que ele ame o perigo, mas ele sente uma certa satisfação em enfrentá-lo do jeito certo, enquanto o covarde fica atormentado. Nossos sentimentos são um termômetro de quão forte um hábito virtuoso está dentro da gente. E Aristóteles, citando seu mestre Platão, reforça essa ideia. A verdadeira educação moral não é só sobre o que a gente faz, é sobre treinar nossas emoções, para a gente sentir prazer com as coisas nobres e sentir dor com as coisas ruins. É alinhar o que a gente sente com o que a gente pensa. E depois de tudo isso, a gente chega na conclusão de Aristóteles. Ser uma boa pessoa não é nem um pouco fácil. E o motivo vai muito além de só ter que achar o caminho do meio. Vamos começar com uma comparação. Quando a gente olha para uma obra de arte, uma escultura, por exemplo, o que importa é se a escultura ficou boa, certo? A gente não quer saber se o artista estava de bom humor ou de mau humor no dia que ele a fez. O que conta é o resultado final. Com a virtude, a história é completamente diferente. Para um ato ser justo de verdade, não basta que a ação por fora pareça justa. A pessoa que age precisa estar numa certa condição interna. Primeiro, ela tem que saber o que está fazendo. Segundo, ela tem que escolher fazer aquilo porque é a coisa certa a se fazer, e não para ganhar um prêmio ou um elogio. E terceiro, a ação tem que partir de um caráter firme e não de um impulso que deu na hora. E isso aqui ilustra a dificuldade de uma forma brilhante. Aristóteles diz que errar o alvo é muito fácil. A gente pode errar de 1000 maneiras diferentes, indo para um lado ou para o outro, no excesso ou na falta. Mas acertar bem no centro do alvo, encontrar a virtude, só tem um jeito. Então, a lição final de Aristóteles é que a bondade moral não é um estado passivo, algo que a gente atinge e pronto. É uma habilidade conquistada com muito, muito esforço. É como ser um atleta de alta performance ou um músico genial do caráter. Exige prática constante, sabedoria para saber qual é o meio termo em cada situação e um esforço que dura a vida inteira. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A filosofia de Aristóteles não é só teoria para ficar no livro, é um convite para a gente olhar para dentro. A pergunta que fica é: se nós somos aquilo que fazemos repetidamente, quais hábitos, agora mesmo, estão esculpindo a pessoa que estamos nos tornando?